Bom dia, primeiro ano. Satisfação em revê-los, satisfação em fazer esse vídeo para vocês. Hoje o nosso objetivo é revisar o capítulo 1, falar sobre a expansão territorial do Brasil, falar sobre a regionalização, falar sobre a divisão política atual do nosso território, né? O capítulo teve como objetivo falar sobre fronteiras, falar sobre anexação de território, essa anexação de território vindo através de conflitos, né? O que é região, né? É quando eu tenho uma área correspondente com os mesmos valores, com os mesmos produtos, com as mesmas características físicas, tá ok? Então eu vou agrupar por semelhança, né? O objetivo então de regionalização seria a gente dividir, agrupar, para a gente melhor administrar aquela região que tem as mesmas características, ok? Então o Brasil, por ser o quinto maior país em dimensão territorial, nós podemos agrupá-lo por características físicas, características econômicas, características sociais, características de uso de tecnologia, né? Então estou falando de 3 regionalizações brasileiras. Então é muito importante a gente saber que o Brasil, cada vez que eu penso em políticas públicas, né, eu vou utilizar um mapa de acordo com o meu objetivo. Então, se eu quero utilizar políticas públicas pensando em regiões semelhantes, né, então posso ir pela regionalização do IBGE, que pensou na característica histórica, social, física, econômica, né? Todas as 5 regiões do IBGE com as mesmas características econômicas, né? Se eu pensar em região só econômica, então eu vou usar os complexos econômicos. Se eu pensar em uso e quantidade de tecnologia por estados, vou agrupar em 4 regiões, uma dimensão da regionalização pensando em região concentrada, pensando em região em que o geógrafo Milton Santos fez a regionalização chamada 4 Brasis, ok? Então, a gente começa falando da primeira divisão territorial aqui, que foi o Tratado de Tordesilhas, lá em 1494. Né? Estabelecia que o mundo a leste deste específico meridiano de Tordesilhas era a oeste da Espanha e a leste de Portugal, como a gente conhece o território brasileiro, tranquilo. Em 1500, então, apenas feitorias no litoral, né? Os portugueses já dominavam a arte da navegação e ainda se deram bem, ficaram com toda a costa leste do continente sul-americano, ok? E aí, em 1530, Eduardo Terras, para que não tivesse mais invasões aqui dentro do nosso território, né? Outros países não viessem também explorar um território que já era privado, já era da coroa portuguesa. E aí eles vêm com a atividade econômica da cana-de-açúcar, uma das principais especiarias do período. Em 1549, então, a coroa portuguesa funda lá em Salvador, capital do governo geral do Brasil. Então, aqui no Brasil existia a capital portuguesa. Então, a primeira capital do Brasil ela é fundada em Salvador. Então, do século XVII até o século XVIII, dominou aqui o ciclo da mineração. E isso nós começamos a expandir aquele primeiro limite territorial que a colônia tinha como objetivo de doar terras, né, foi as capitanias hereditárias. E aí então começa acordos fronteiriços no Brasil, a gente chama Utrecht. Primeiro acordo que estabelecia os limites, né, o primeiro de 1713, o segundo de 1715, pacto colonial da colônia ali no Rio, próximo ao Rio da Prata, que era a única entrada
para as colônias espanholas. Então a navegação era muito importante e eles entendiam de navegação, né? Não existia GPS como nós temos hoje. Tá? Em 1500 o Tratado de Madrid configura todo o nosso território sul-americano, né? A Espanha refaz o seu território, Portugal também se sente satisfeito, terras além da Amazônia também, 1771 Tratado de Ildefonso, 1801 Tratado de Ildefonso, lembrando que o Brasil ainda ia se tornar independente, né? Então esses tratados fronteiriços vão ser importantes para que o Brasil tivesse essa configuração atual que temos hoje. Tá? Essa configuração atual que temos hoje. Esses tratados geraram conflitos, muitas das vezes guerras, a guerra de Cisplatina, a guerra do Paraguai. O Brasil vai estabelecendo novos territórios, então ele vai fazendo acordo com a França, lá na Guiana Francesa, né? Guiana, até hoje, um tratado além-mar, né, ou um território além-mar com a Grã-Bretanha, ou Inglaterra com a França, lá na colônia de Sacramento, povos de 7 missões, o tratado já com a configuração da nossa região sul, como nós conhecemos hoje ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Okay? Então, em 1903, a gente tem o último tratado, né, a compra do território do Acre e da Bolívia, né? Lembrando que a guerra ali afetou muito aqueles povos, afetou muito a governança entre Bolívia, entre Paraguai, entre Argentina, e aí então eles fragilizados, eles vendem por 2.000 libras esterlinas, ou 2 milhões de libras esterlinas, ok? E aí a gente vai conhecendo que o último território a ser anexado aqui no Brasil foi a questão do Acre, que foi comprado da Bolívia. Teve a questão da Guerra de Cisplatina, Guerra do Paraguai, anexação da Zona de Palmas, tá? E aí a gente pensa na regionalização como o IBGE pensou, 5 regiões, regiões de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Uma divisão que leva critérios, né? Por que o IBGE dividiu esse território? Critérios físicos ou naturais, critérios sociais e critérios econômicos, ok? E temos uma segunda regionalização de 1967, só critérios econômicos. A gente chama de regionalização geoeconômicas, né? Apenas 3 regiões parecidas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa não respeita o limite territorial de cada estado. Tanto é que no mapa a gente vê Tocantins com um pedaço na Amazônia, com um pedaço no Centro-Sul. Podemos falar de Minas Gerais, Nordeste com Centro-Sul. Podemos pensar no Maranhão, dividido entre 2 regiões, região amazônica e região nordestina, ok? E assim por diante. Essa regionalização, então, o sertão brasileiro foi o grande objetivo também, né? A atividade econômica feita no sertão nordestino. E ali naquele que eu chamei com vocês de polígono da seca, né? O norte de Minas Gerais está dentro desse território, que é conhecido como Nordeste. Na região nordestina, lá dos critérios físicos e econômicos do IBGE, já nessa características só econômica do Pedro Ginzer, o norte de Minas Gerais com características muito semelhantes a que o clima ali do tropical semiárido que nós estudamos, a atividade econômica é muito parecida. Então o estado é dividido em 2 regiões Centro-Sul e região Nordeste, ok? E a última regionalização, levando um grau de difusão de técnica
de industrialização, de uso de ciências. Tá? Aí o Brasil é dividido em 4 regiões, chamado região amazônica, região centro-oeste, região nordeste e região concentrada. Né? O destaque é para a região concentrada. Ok? A gente tira mais dúvidas um pouquinho no nosso encontro, corrigindo os exercícios, ok, gente? Guardo vocês.